Oi, Bate, a nossa equipe chegou aqui no Paraná, estamos em Londrina acompanhando a investigação da doutora Lívia Pini, que é especialista e está comandando a equipe especializada em desaparecimento de crianças. E a gente traz uma informação muito importante, uma imagem que acaba de chegar para a equipe de investigação, que, de certa forma, mostra uma parte da história contada pelo casal. A polícia também ouviu uma testemunha muito importante, a primeira pessoa a ter contato com esse casal, assim que eles percebem ou que eles contam a alguém que a criança de 2 anos havia desaparecido. É uma história muito misteriosa, doutora, assim como deve ser para a equipe de investigação, é para todos que está acompanhando e esperando o desfecho, talvez a localização dessa criança. Doutora, de que forma essa imagem e os depoimentos de hoje, porque o casal Bate foi ouvido mais uma vez, a mãe e o tio maternos também foram ouvidos, a testemunha e a babá será ouvida ainda. De que forma isso ajudou a investigação a andar, caminhar para frente, doutora? Bom, desde o desaparecimento, a gente tem atuado em 2 frentes. Uma frente é a busca dessa criança, eventualmente a busca do corpo dessa criança, que está sendo conduzida principalmente pelos bombeiros. A outra frente que está com a gente aqui na investigação é a apuração do que aconteceu. A gente, a cada segundo, a cada minuto ali, o que aconteceu, onde esse casal foi com essa criança e o trajeto de volta. A gente levantou nos últimos dias o trajeto de ida, identificou que eles realmente fizeram as paradas que eles alegaram que fizeram, e na data de hoje a gente obteve as gravações do caminho de volta. E, de certa forma, confirma a versão deles, porque eles retornam, então, numa velocidade normal, compatível, em determinado momento eles voltam em alta velocidade, que seria o momento em que eles percebem que a criança não estaria no carro. Isso, de certa forma, corrobora a versão deles. A gente tem ainda que apurar se efetivamente foi isso que aconteceu, foi ali um descuido dos pais no local que acabou ocasionando o acidente e, eventualmente, a morte dessa criança, ou se aconteceu algo mais grave, por exemplo, a criança já estava morta quando foi levada até o local, isso ainda vai ser apurado, principalmente através das perícias do veículo. A perícia será feita hoje à noite? Tem previsão? Porque é importante fazer com luminol para saber se tem algum vestígio de crime, de sangue, e é preciso que a luz esteja baixa. Feito à noite esse trabalho. Perfeito. Foi feita uma primeira perícia, que foi de vasculhar o carro, identificação de, eventualmente, algum sangue visível. Nessa noite, a gente acredita que vai ser feito o exame de luminol. Nós também vamos fazer contato com o pessoal do canil. Existem 2 tipos de cachorros que fazem busca no veículo, então faz a busca de pessoas vivas e de pessoas mortas, isso ainda vai ser feito. E a gente vai aguardar ainda o resultado disso, aguardar o resultado da análise dos telefones celulares dos 2, para chegar a uma conclusão mais embasada. Doutora, então a senhora citou, nós estamos acostumados também a acompanhar casos de desaparecidos. E os cães farejadores, como a senhora citou, têm especializado em pessoas vivas, desaparecidas, e o cão de cadáver, que é aquela coisa que ele identifica se alguém morto poderia ter passado ali naquele carro. Se houve isso, o cão sinaliza. Seria essa a intenção. Exatamente. O cachorro que fareja pessoa viva, ele passou até no local, ele já teria passado. Isso é importante, porque no local ali a criança esteve realmente viva. Ele identificou um certo trajeto onde a criança estava, mas a gente não soube se o cão que fareja eventualmente cadáver passou no veículo. Então, esse veículo está apreendido com a gente, ainda vai ser feito essa varredura. Então, em um primeiro momento, a equipe de investigação já sabe que a criança foi até aquele local, em algum momento, viva. A princípio, sim, o cachorro indicou uma distância de 150 metros, aproximadamente. Ali, um raio. Isso. Perto do penhasco ali, na verdade, tem um barranco. Isso. Em direção à mata, e chega um determinado momento, até em razão da umidade, está chovendo bastante na cidade, o cachorro perde o faro. Ele chega a se aproximar também desse barranco, desse local onde, caso, supostamente, a criança poderia ter caído? Não tem informação exata de onde ele perde o faro ali. Isso ainda vai ser delimitado até pelos bombeiros. Essa parte ali do local está sendo conduzida por eles. E o que assusta, na verdade, o que preocupa é justamente esse local não ter uma proteção e, realmente, ali onde eles estavam, a criança poderia ter caído. Com certeza. Para quem
teve acesso às fotos do local, é um barranco bastante íngreme, o rio fica logo abaixo, bastante correnteza, é um lugar bastante perigoso. Uma coisa que é importante a gente destacar é que seria um passeio habitual dessa família, porque gera estranheza para quem ouve a história, o horário que o casal teria ido ao parque, o tempo, porque parece que o padrasto iria trabalhar logo em seguida, então eles teriam ficado apenas 1 hora por lá, o que eles estariam fazendo num lugar também que sem iluminação, até mesmo as buscas só puderam ser feitas com uma luz especial ali, porque qual seria o objetivo deles no parque, que está fechado há 7 anos, doutora? É importante destacar isso também. Exato. Eles falam que era um passeio frequente que eles faziam. Nós pudemos verificar a partir das câmeras de segurança. Embora a indicação de pôr do sol tenha sido 5h40, às 6 horas ainda estava claro. Então, faz sentido a tese deles de que eles chegaram ali e ainda estaria claro. Eles falam que acenderam uma fogueira, que, de certa forma, teria iluminado o local. E ficaram ali, ingeriram cerveja, falaram que foi pouca quantidade, isso é possível até de se confirmar, porque na oitiva deles, que foi feita no mesmo dia, eles não se apresentam alterados, falaram que fizeram uso de narguilé e que ficaram ali ouvindo música. Esse foi o relato que eles apresentaram. Teriam ficado cerca de 1 hora, passado. Importante também, a investigação conseguiu levantar um mapa do carro, GPS do carro, que teria apontado por onde eles passaram, onde eles teriam parado, e bateu. Os 2 depoimentos bateram com as informações do GPS? Isso, o carro tinha um rastreador, então foi possível identificar todo o trajeto que foi feito e bateu com o relato que eles apresentam. Mas a senhora cita contradições. O casal foi ouvido mais de uma vez, cada um, hoje novamente. Quais seriam as contradições, doutora? Porque todos, quem está em casa, a pergunta é clara: como não se percebe que a criança não está no carro? Isso é o que estamos tentando, identificar, eventualmente, o nível de negligência que aconteceu ali, o quão sozinha essa criança foi deixada no local. Porque eles indicam, de certa forma, que a criança teria saído por um vão atrás do banco, algo que era muito improvável, teria saído no momento que eles estão guardando as coisas, seria improvável que eles não tivessem visto a criança ao guardar o restante das coisas. Então, isso não fica claro e isso é muito difícil de saber o que aconteceu, porque não existe nenhuma gravação no local, nenhuma câmera de segurança no local e não tinha nenhuma testemunha. Então, o que a gente tem é o relato dos 2. Mas agora a senhora tem a testemunha, teve acesso à principal testemunha, que foi a pessoa que viu o casal chegando, voltando ao parque. O que a testemunha viu exatamente? Eles já estavam procurando ou foi logo no momento que chegaram? Como que foi? Não, infelizmente, essa testemunha ela chega já quando eles estão procurando a criança, então a criança já não está no local. Ela só relata teria estranhado, questionado se eles tinham chamado socorro e eles falam que não, alegam que estariam sem sinal. Ela, então, que faz esse acionamento, eles já estariam há quase 40 minutos ali procurando a criança, ela que faz esse acionamento, auxilia na tentativa de localização da criança, e essa foi a participação dela ali. E a testemunha citou, talvez, o desespero da mãe, ou do casal, do padrasto, a reação deles, a preocupação ali que daria para saber. A história que eles contaram desde o começo, para a testemunha, bate com o que contaram para a senhora? Ela disse que não teve muito contato com o pai, que o pai estava embrenhado na mata, teve contato com a mãe ficava chamando pelo filho, falando que não tinha feito nada em relação ao filho, quase que se justificando, mas em certo nível, em certo desespero, assim, procurando a criança. E dizendo que ela não tinha feito nada. Exato. E ela chegou a contar, a mãe chegou a contar que a criança sumiu, que não estava no carro, a mesma história? Contou uma história bastante similar, assim. Existe, no relato algo que a gente considera relevante, no relato da mãe da Letícia, ela fala que minutos antes, eles estavam em casa, estavam todos em casa. A mãe da Letícia, ela vai cortar o cabelo com o irmão da Letícia. E ela fala: filha, deixa eu levar a criança para cortar o cabelo também. E a mãe fala assim: mãe, eu estou de folga, eu queria ficar com ele, deixa ele aqui comigo. Isso indica que ela, de certa forma, queria ficar com a criança. Não era uma situação ali de conflito, onde a criança estaria atrapalhando o relacionamento dela. Então, isso não é algo que aparenta. Então, a princípio, a gente está trabalhando com essa hipótese de que houve um descuido ali no local, não sabemos o nível de descuido que houve, mas que isso pode ter ocasionado um acidente.
O que se sabe é que ainda não se tem certeza se realmente o casal percebeu a falta da criança já depois do deslocamento ou se isso foi até uma movimentação prevista por eles para dar força à versão, doutora? Está pensando em tudo isso? Não, toda hipótese é uma hipótese, é algo que a gente pensa, a gente já levantou várias possibilidades, né? Mas na investigação a gente atua com o que a gente tem de concreto, o que a gente tem de concreto mesmo são esses elementos que a gente trouxe. A partir disso, a gente precisa tentar obter outras informações, outras fontes de informação para delimitar melhor o que aconteceu. É importante saber que se não foi manipulada essa movimentação deles para reafirmar essa versão. Porém, o que se sabe é que nessa imagem, essa imagem que diz muito para a polícia, tem até uma outra câmera de segurança de um presídio que também flagrou essa mesma movimentação. Essas imagens estão sendo separadas para a polícia colocar no inquérito e elas apontariam que chama a atenção da polícia e reafirma a versão do casal é que o carro sai do parque em um movimento mais lento, tranquilo, e volta em alta velocidade, como se tivesse ali o desespero mesmo de achar a criança. Perfeito. A gente ainda tem, eventualmente, caso uma fatalidade tenha acontecido e essa criança tenha vindo a óbito, eventualmente a possibilidade de realizar uma perícia para saber identificar a causa da morte, se ela morreu eventualmente antes de cair no rio, algo nesse sentido. Então, são possibilidades que a gente ainda vai apurar. A gente ainda tem também a possibilidade de, se o menino caiu no rio, a correnteza, a dificuldade de localizá-lo ali naquelas águas. Há uma ajuda também do sistema pluvial, como é que é? Sim, existe essa possibilidade, existe uma empresa de água estatal, acredito, que ela consegue fazer esse estudo a partir da correnteza, do volume de água, analisar aonde que determinado objeto que caísse naquele local, aonde ele pararia. Isso poderia auxiliar nas buscas. Mas lá é um local muito difícil, doutora. De bastante difícil acesso, correnteza muito forte. E os bombeiros têm tido dificuldade, principalmente pela falta de iluminação. Falta de iluminação, muita chuva, tem chovido muito ao longo dos dias. Hoje eles fizeram o trajeto completo, amanhã vão fazer o trajeto novamente para, eventualmente, tentar localizar o corpo. Próximo passo, doutora? Estamos aguardando as perícias, a gente tem a perícia da criminalística do veículo, que vai ser bastante relevante, a extração das conversas de telefone celular dos dois, a oitiva da babá da criança. Acredito que os próximos passos são esses. É isso, a doutora... o caso vai ser, então, assumido pelo delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui de Londrina? Isso, desde o princípio ele está sendo conduzido tanto pela gente na Delegacia de Homicídios, mas também pela delegada Patrícia Nobre, que é do CICRID. O CICRID é de Curitiba, trabalha só com desaparecimento de criança. Eles vieram para cá para auxiliar na condução e agora o Dr. Reis vai voltar de férias e ele que assume o inquérito. É isso, doutora. Muito obrigada pelas informações. A gente acompanha por aqui os próximos passos da investigação e a gente aguarda ansioso, como todos que acompanham a repercussão desse caso, informações sobre o paradeiro da criança, que Tiago, de 2 anos, esteja bem, apesar da dificuldade, por conta do tempo que já passou, são muitas horas sem notícias, mas a equipe está atenta e todos aguardando o desfecho da investigação. Bate.